Você já alguma vez encontrou dificuldades em entender a palavra de Deus, em entender aqueles movimentos que Deus está fazendo na sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, que bom ter a tua presença. Se você está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, participe sempre conosco. Temos vídeos aí nas mais diversas áreas, sobretudo buscando levar uma espiritualidade mais profunda. Diversos irmãos meus estão fazendo aqui neste canal da comunidade este caminho e também nos canais pessoais de cada um deles. Então, por isso, não esqueça de poder se aprofundar e também dar uma olhada a tudo isso que tem sido preparado especialmente para você. Hoje a palavra está no Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupado? Por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus lhe disse: Tendes aqui uma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe. E ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sereis testemunha de tudo isso. Queria destacar com vocês este pequeno trecho, onde vai dizer o seguinte: Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Aqui é algo muito importante. Geralmente a igreja ela nos convida que antes de nós meditarmos a palavra, que possamos pedir a ajuda e o auxílio do Espírito. Por quê? Porque é Ele que nos dá a ciência da palavra. Porque muitas vezes queremos entender tudo aqui pela nossa cabeça. E se a nossa cabeça não tem uma dinâmica daquilo que é o movimento do Espírito, fica muito difícil essa compreensão. Precisamos realmente desta ajuda. E você vai perceber que aquele texto que estava difícil, que você muitas vezes não entendia, de repente, quando você pede esse auxílio do Espírito, esse auxílio da graça, parece que Deus começa a lhe abrir os seus pensamentos e começa a lhe dar uma sabedoria nova. Eu queria pegar um trecho da palavra que Deus Pai vai falando a Santa Catarina de Sena, no livro O Diálogo, que está lá na página 172, fala sobre o conhecimento infuso, essa graça de que Deus vai nos abrindo a capacidade de compreensão. Por isso, quando você está com dificuldade ali de compreender a Escritura, peça essa graça a Deus. Você vai se surpreender quantas vezes eu olho para o texto e falo: Senhor, eu não sei mais o que dizer sobre esse texto. Parece não ter mais nada que eu possa tirar de novo. É lógico que com as minhas capacidades não é possível tirar nada de novo do texto. Mas quando você pede o Espírito, de repente começa a soltar aquelas palavras. Aquela palavra começa a ganhar destaque, vai te fazendo memória a outras coisas, e aquilo que estava escuro começa a se tornar claro. Mas vou ler aqui o que está escrito em Santa Catarina. Deus Pai vai dizendo assim: Foi com essa iluminação que Tomás, estão falando aqui de Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da igreja,
a uma pessoa extraordinária, Deus Pai vai falar: adquiriu sabedoria. A sabedoria que está em Tomás de Aquino é uma sabedoria colocada por Deus, que vai muito além das capacidades dele. Continua Deus Pai: iluminado por meu filho Agostinho, outro grande doutor da igreja, Santo Agostinho, Jerônimo, aquele que vai nos dar a graça de poder pegar, ou seja, trazer para nós a tradução da palavra de Deus, e isso tem um conhecimento extraordinário. E outros santos doutores compreenderam a verdade nas trevas. Olha, naquele tempo a escritura parecia obscura, não por deficiência sua, ou seja, não é por problema da escritura, mas pela incapacidade dos seus leitores, que não a compreendiam. Então eu enviei-os como lâmpadas para iluminar os homens de vista curta e inteligência fraca. Deus pegou estes homens para que eles pudessem ser esse sinal dele. E ainda continua Deus Pai: nas trevas eles aplicaram suas inteligências na procura da minha verdade. Vendo seus esforços, aqui tá bonito, eles aplicaram a inteligência que eles possuíam na busca da minha verdade. Se você pega a palavra, quer mesmo que ela seja fonte da verdade para você, então você começa a procurar, e você muitas vezes lê, não entende, mas quer, pede ao Senhor. O que acontece? Vendo os seus esforços, eu iluminei-os com a luz sobrenatural, e eles compreenderam. O que parecia obscuro tornou-se claro para todos, cultos e incultos. Cada pessoa recebe tal luz conforme suas aptidões e disposições, ou seja, aquilo que é a minha aptidão para com a leitura, a busca por isso, o meu aprofundamento, toda essa parte que, entre aspas, depende de nós. É óbvio que a graça de Deus nos precede em tudo, mas tem aqui o nosso esforço, e ele vai falando isso, pelas aptidões que o Deus nos deu e aquilo que também são as nossas disposições. E de repente recebe. Ele começa assim: como acréscimo à luz da razão, a inteligência é iluminada por uma luz infusa e sobrenatural, que os doutores da igreja e demais santos conheceram a verdade e transformaram a escuridão em claridade. Por isso, busque esta experiência com Deus. Você vai perceber que, como os discípulos viveram aqui, às vezes ali a palavra está nos explicando, você consegue perceber alguns aspectos da palavra, mas ainda não é claro. Você pede essa força do Espírito, de repente vem essa clareza. Várias vezes eu partilhei com vocês aqui que às vezes eu não sabia nem aonde estava a palavra, sabia que estava em algum lugar, de repente eu abro a palavra, eu encontro aquela palavra, porque muito mais do que o meu querer, é Deus que quer iluminar a minha vida, iluminando também a vida de outros. Quantas vezes fiz a mesma experiência de não saber onde que estava, às vezes o livro era obras completas, e encontrar aquele pequeno trecho no meio de mais de 1000 páginas. E aí, de repente, Deus traz a luz naquele trecho. É assim. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Por isso, procure, porque o Senhor quer ser encontrado. Procure ainda enquanto Ele se deixa encontrar. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.